Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. Muito bem, 14 horas 20 minutos, hora oficial de Brasília. E como é que está a sua noite de sono? Você tem percebido ela interrompida, né? Muitas das vezes, às vezes interrompida sem você perceber. Sabia disso? Agora no Vida Saudável a gente vai falar sobre os prejuízos do uso de telas à noite, né? E como isso pode afetar a qualidade do seu sono e de sua saúde, né? O telefone já está à sua disposição para você participar. Nosso WhatsApp 11 99 831 8195. Especialista no assunto, participando conosco no dia de hoje, Dr. Paulo Augusto Vick Júnior, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, do Instituto de Otorrinolaringologia e Medicina do Sono, trazendo informações preciosas para você melhorar o seu descanso e garantir uma noite mais tranquila. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Viver é Melhor. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da Rede Boa Vontade de Rádio. Que bom tê-lo com a gente aqui no Vida Saudável, que esse quadro do Viver é Melhor em rede nacional, a gente conversando aqui. Doutor, a gente já começa fazendo a pergunta a respeito desse desafio, que é você conter as pessoas que usam as telas à noite, né? E de que maneira ela afeta essa qualidade do sono, doutor? Então, ela afeta basicamente de três formas, né? Ela afeta porque a luz, ela inibe a melatonina, que é um hormônio que faz a gente dormir, que induz o sono. Sim. Além disso, ela estimula a produção de dopamina. A gente fica buscando tela, rodando tela, a gente hiperestimula o cérebro, produzindo dopamina. E por último, você ficando muito tempo na tela, você acaba dormindo mais tarde. Então, dessas três formas, você acaba dormindo menos, principalmente com uma insônia de início de sono. Entendi. Agora, essa questão que o senhor tem trouxe agora para a gente, pode ocasionar num grau mais elevado de insônia ou desenvolver isso, né? Mesmo a pessoa vindo a largar um pouco a questão do uso das telas à noite, ela pode ocasionar a questão da insônia, doutor? De que maneira isso pode acontecer? Não, sem dúvida, ela ocasiona insônia porque o cérebro nosso, usando muito as telas próximas da noite, que a gente costuma dizer em medicina do sono, é que a gente tem um ciclo de dia e noite. E se você não respeita a noite como um horário de relaxamento, a luz, ela inibe esse hormônio que está sendo produzido na hora que a luz cai. Tá certo. Que é a melatonina. Então, você não produzindo esse hormônio, recorrentemente você acaba tendo uma insônia que, se você não cuidar, não diminuir as telas, isso pode ficar crônico, pode ser para a vida inteira. Entendi. Então é uma situação que precisa ser levada em altíssima consideração. Gente, olha, você que está acompanhando a gente, 14 horas 23 minutos, você pode trazer também a sua pergunta aqui, 11 99 831 8195. A gente está falando sobre as consequências, né, os prejuízos do uso das telas, né? Quem hoje não faz isso? Muita gente faz, então a gente está alertando aqui para que a gente possa diminuir e fazer com que as pessoas possam ter um sono bem melhor. Doutor, aquele que não abre mão de dar uma atualizada, às vezes aquela correria do dia, né? Preciso ali ver o que está acontecendo no mundo, né? Quanto tempo antes de dormir a pessoa pode, né, se é que de fato pode, usar o celular de modo a não comprometer o seu sono? Fábio, essa pergunta é importante porque no mundo atual é como se fosse uma epidemia. Quase todo mundo, se não o mundo inteiro, usa o celular ou está olhando uma tela perto da hora de dormir. Certo. E isso está sendo um problema grande, a gente está tendo muita procura por conta disso. Então, o importante, o recomendável é de 1 a 3 horas antes, mas é impraticável. Então, a gente recomenda pelo menos 1 hora antes, porque nós somos que nem um avião, a gente tem que pousar. Sim. O sono é um pouso tranquilo, a gente não tem um botão de liga-desliga, né? Que eu costumo brincar com os pacientes. Então, nós precisamos de não usar a tela para que o nosso cérebro relaxe, não tenha o estímulo da luz e a gente tenha aquela vontade de dormir naturalmente e vá para a cama. Então, o recomendado, pelo menos 1 hora antes de dormir. Tá certo, 1 hora antes de dormir, gente. 14 horas e 24 minutos,
Hora Oficial de Brasília. A gente conversa hoje com o Dr. Paulo Augusto Vick Júnior, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono do Instituto de Otorrinolaringologia e Medicina do Sono, dialogando com a gente nesse bate-papo ao vivo aqui no Viver é Melhor. Doutor, a exposição à luz azul das telas, ela é mais prejudicial do que outros tipos de luz? Eu gostaria que o senhor falasse se existe, de fato, essa diferença, né, em termos de prejuízos à visão, e por que ela acontece? Existe uma dúvida no meio científico, mas a luz azul praticamente é a que mais inibe a produção da melatonina, certo, que é aquele hormônio que vai induzindo o nosso sono. A melatonina durante o dia, com a luz do sol, com todos os estímulos de luz, ela é inibida. Quando chega à noite, naturalmente a luz em tese diminuiria e essa melatonina, pelo não ter inibição, ela começa a aumentar. Quando a gente usa muito celular, e principalmente com a luz azul que tem no celular, nos LEDs, essa luz azul é a que mais inibe a produção de melatonina. Então, quanto mais perto da gente, quanto mais forte a luz estiver, mais ela vai inibir esse hormônio que é produzido pelo nosso corpo. Entendi. Tem aqueles celulares com aquela opção de luz noturna, se eu não me engano. Faz alguma diferença o uso desse dispositivo do celular? Ótima pergunta, Fabio. Sim, a gente recomenda em todos os celulares, você vai nas ferramentas para arrumar o celular e você tem essa inibição da luz azul. Você pode colocar a luz amarela. Okay. Ela não é inofensiva, mas ela já ajuda bastante. E o que a gente recomenda junto é tentar não ficar vendo no celular coisas muito impactantes, muito chocantes. Então, algum acidente, algum filme de terror, algum e-mail de trabalho, que isso vai estimular o cérebro. Entendi. E independente da luz, a produção de dopamina, que é um hormônio, que é um neurotransmissor que deixa a gente hiperestimulado, vai induzir a insônia também. Tá certo. Agora, doutor, com relação à questão da faixa etária, né? Tanto para crianças quanto pessoas adultas ou pessoas da melhor idade, o efeito nocivo é o mesmo ou existe ali algumas situações que são diferenciadas? Ela é parecida para todas as idades, mas ela é mais um risco maior para as crianças e adolescentes, porque eles veem muito Instagram, eles veem muito TikTok, e é um hiperestímulo. Então, eles jogam joguinhos. Então, o hiperestímulo que a criança e o adolescente têm nessa idade é muito prejudicial. Então, para eles, em geral, é pior. Tá certo. 14h27, Hora Oficial de Brasília. Tem uma pergunta, fica à vontade, WhatsApp 11 99831 8195. Doutor, a qualidade do sono, ela pode ser recuperada após períodos de uso excessivo de telas à noite, né? Se sim, quanto tempo pode levar para restabelecer esse ciclo saudável do sono? Então, Fábio, o sono perdido, ele não é recuperado, eu brinco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tempo de exposição, porque toda noite mal dormida vai causar um dia ruim, com mais irritabilidade, com menos concentração. Então, o que a gente recomenda é que, paulatinamente, as pessoas tendem a colocar isso na sua rotina, de não usar tanta tela, porque quanto mais cedo elas não usarem ou desmamarem do uso, a vida delas vai melhorar mais cedo. Então, a partir do momento que você deixa de usar tela, você consegue manter teu sono normal. Isso é recuperável imediatamente com o tempo que você começa a deixar as telas. Perfeitamente. Então é importante que a gente já toma as nossas providências o quanto antes. Agora, com relação à questão, doutor, das consequências de longo prazo da privação de sono causado pelo uso excessivo de telas, né? O senhor já falou a questão da insônia, que pode se tornar crônica, então é importante que a gente estabeleça essas novas regras o quanto antes para o próprio bem-estar da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa acorda no dia seguinte com aquele sono ruim, né? E aí acorda de mau humor, não consegue render bem no trabalho, enfim, esse tipo de situação pode ocasionar várias outras complicações na vida da pessoa. Sem dúvida. A gente começa a perceber isso, você começa a ter mais irritabilidade,
mais falta de concentração, a perda de memória, esquecer as coisas, na libido, e mais agudamente você pode ter um acidente de carro. Então aquela pessoa que tem privação de sono ou que está tendo insônia por uso de tela, que está dormindo menos, ela vai, sem perceber, começar a render menos no trabalho, a se tornar irritado com a família. Então isso cronicamente é muito perceptível. Então a gente pega muito isso no consultório, tem que tomar muito cuidado. Perfeitamente. Então, gente, olha, atenção, isso é muito importante, esse assunto é essencial. Já virou, como o doutor destacou, uma espécie de uma epidemia, todo mundo faz o uso da tela antes de dormir, né? E isso ocasiona uma série de consequências, até mesmo acidentes no trânsito. A gente está conversando com o Dr. Paulo Augusto Vick Júnior, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, do Instituto de Otorrinolaringologia e Medicina do Sono, participando do Vida Saudável aqui do programa Viver é Melhor. Uma última pergunta, doutor: quais atividades podem ajudar na qualidade do sono e assim as pessoas aos poucos se conscientizarem dessa substituição das telas, né, por essa boa atividade durante a noite? A grande questão é que o ser humano, todos os seres vivos foram regrados pelo céu, pelo dia e pela noite. Okay. Então, pelo sol, pelo claro e pelo escuro. De muito pouco tempo para cá, ocorreu essa mudança com o uso de telas. Então, o que a gente recomenda é voltar um pouco àqueles cuidados que a mãe e o pai faziam. Ler um livro para a criança, ou nós adultos lermos um livro tranquilo. Certo. Ter esse momento de 1 hora antes de dormir, de um momento de mais calmaria, de mais silêncio, de um quarto com meia luz, sem tela, sem barulho, porque daí você vai induzindo naturalmente o sono. O sono naquela hora que a gente costuma dormir vai vir naturalmente. Ele não vai ser artificialmente cortado por uso de tela. Até a gente fazer esse jogo de futebol, ver um filme, a gente percebe que a gente perde um pouco o sono depois de um estímulo, né? E cronicamente isso acontece com as telas. Então o que a gente recomenda é isso, é uma atividade tranquila, um livro tranquilo, meia luz, nesse preparo de 1 hora antes de dormir. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela oportunidade desse diálogo ao vivo aqui no Viver é Melhor, da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, e até uma próxima oportunidade. Eu fico à disposição. No meu site, no inof.com.br, a gente tira mais dúvidas também. Tá certo. inof.com.br, certo? Isso mesmo. Tá certo, doutor. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade do diálogo aqui no Viver é Melhor. Até uma próxima. A gente conversou com o doutor Paulo Augusto Vick Júnior, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, do Instituto de Otorrinolaringologia e Medicina do Sono, Inof, né? inof.com.br. Acesse, ali você vai ter informações importantes sempre. E é claro, você no Viver é Melhor tem as informações, as orientações, aquilo que a gente precisa, até mesmo nos momentos da prece, né? Até antes de dormir. É claro, é fundamental que a gente faça a nossa prece, que a gente tenha ali as boas leituras, conforme também o doutor destacou. E a dica é a seguinte: é urgente reeducar. É esse livro importante, best-seller, uma leitura edificante, livro de autoria do escritor Paiva Neto, que ganhou agora uma nova edição, revista e ampliada pela Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, com novos conteúdos e ainda mais exemplos práticos de como nos tornarmos pessoas melhores através da reeducação, principalmente da parte espiritual, que vai fazer com que você se vigie, ainda mais com relação ao uso das telas antes de dormir. Então, essa prática, através dessa reeducação espiritual, vai fazer com que você tenha essa oportunidade de uma reflexão das boas posturas na vida. Ok, gente? Olha, para você adquirir esta obra, este exemplar, acesse agora Clube Cultura de Paz, clubeculturadepaz.com.br, Clube Cultura de Paz, à sua disposição a esta obra, muitas outras do escritor Paiva Neto, e você pode receber em qualquer lugar do Brasil. Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável.